Minificus, como cuidar e como fazer o replante dessa linda plantinha micro, né, que eu falo aqui em casa. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Cristina, a guria da flor de camomila. Já aproveita e me segue lá no meu Instagram, onde eu tenho dicas diárias sobre cultivos de plantas e decoração. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre como fazer para fazer o replante e qual que é a hora certa de fazer o replante. Então eu quero passar algumas das coisas que eu observei aqui em casa, né, na hora de fazer o replante dela. Então vamos fazer isso junto, fazer o replante dela. Então o que a gente vai observar? Várias coisas, eu diria, né? Então a gente vai ver quando que vai tirar do vaso. Quando as raízes, aqui no caso, elas já estão subindo para cima, né? Já não tem mais espaço para crescer. Aqui eu vou mostrar essa outra também, inclusive, que as raízes já estão vindo bem para fora, né? Então esse também isso é uma coisa também que a gente observa. A outra coisa é quando para de vir folhinhas novas, né? Então também é um indício que a planta precisa fazer, que você precisa fazer o replante. Então quando não tem mais vindo folhas novas, se você observa que não tá vindo mais folhas novas, que ela parou o crescimento dela, a planta tá estagnada, né? Não vem nenhuma folhinha nova, você tem ela no ambiente adequado, mas ela não está crescendo. Então provavelmente vai ser que o vaso já esteja pequeno para ela e ela não consiga ter, não tem mais nutrientes suficiente para essa planta, né? Então a gente vai tirar aqui do vaso para ver como que tá. Gente, eu reguei essa planta hoje, né? Então por isso que vocês vão ver que o substrato dela tá molhado. A gente vai observar o quê? A gente vai então observar as raízes para ver se tá bom as raízes. Uma das coisas que a gente observa quando a planta tá doente, que ela começa a perder as folhas, é o fungo de raiz. Então você vai observar isso quando você vai fazer o replante dela, onde as raízes elas vão estar pretas. Aqui no caso elas não estão pretas, elas estão bem claras, ó. Inclusive tem raízes novas vindas, e quando a planta está doente, isso não acontece, ela não tem raízes novas aparecendo, né? Não tem um crescimento saudável, então alguma coisa deve estar acontecendo. Então como que a gente vai fazer o replante? Também vai fazer num vaso com furos, né? Então isso é bem importante, a gente usar um vaso com furo para que a água possa sair. Possa sair. Aqui eu vou usar esse vaso aqui, deixa eu ver só o tamanho dele, é um 3,5. 3,5, um vaso de plástico eu vou estar usando para fazer esse replante. Então, uma das dúvidas que eu tenho recebido bastante no meu Instagram é sobre o tamanho do vaso que devo usar, qual é o substrato que eu devo usar. Aqui a gente vê que a planta está plantada com chips de coco, tem substrato, tem casquinha de arroz carbonizada. Então eu vou utilizar aqui em casa também um substrato mais ou menos parecido com o que ela está plantada já, que ela vem do produtor. Então vou tirar aqui, eu já fiz uma mistura aqui, deixa eu só colocar para o lado para mostrar para vocês o que eu preparei aqui em casa. Aqui eu coloquei carvão, chips de coco, casquinha de pinos, um pouco de perlita para manter o substrato drenado e um pouquinho de vermiculita para manter um pouco mais a umidade. Então, além dele ser um substrato drenável, ele também retém um pouco a umidade. Uma coisa que você pode estar fazendo é colocar um pouco de canela também nessa mistura. Canela em pó, que eu gosto bastante. Ela já tem propriedade, ela já é um antifúngico, né? Então você vai colocar um pouco dessa misturinha de canela em pó no substrato. Dá mais ou menos uma colher de sopa essa quantidade. Então eu vou pegar o vaso com furo já também e vou colocar aqui. Vou colocar um pouco de substrato dentro. O que tem nesse substrato? Eu já falei para vocês. Carvão, casquinha de arroz carbonizada, perlita, vermiculita, chips de coco e um pouco de terra. Então isso tudo tem aqui dentro. Gente, também qualquer dúvida, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo sobre o que eu usei nesse substrato. Uma coisa que eu percebi, eu não mexo muito nas raízes, mas eu dou uma flochada assim, porque senão parece que o torrão ele não consegue se desmanchar
quando ele vai enraizando. Parece que ele sempre fica desse tamanho, gente. As raízes não conseguem sair. Então eu dou uma mexidinha assim, um pouco de leve aqui nesse substrato aqui, para dar uma desafofada, afofar um pouco mais. Dou uma soltada nas raízes também, porque essas raízes aqui que estão para cima, eu coloco elas para dentro do vaso. Justamente elas cresceram para cima, porque para baixo não tinha mais espaço, já estava com o vaso cheio. Então eu vou colocar elas para baixo assim. Então vou aqui acomodar, vou colocar bem assim no centro do vaso e vou preencher com o restante, com a parte faltante, o substrato. Eu gosto de colocar bem no centro a planta e ir preenchendo ao redor. Ó. Às vezes, quando a gente molha nos primeiros dias, o substrato dá uma descida assim, aí você vai lá e repõe um pouco do substrato. Isso é uma coisa que pode estar acontecendo também. Outra dúvida que tem me perguntado, as pessoas têm falado, é sobre a questão da rega. Então, eu vou falar um pouco sobre a rega, sobre o que eu observei aqui em casa. A ficus, como vocês sabem, ela é uma árvore, né? Só que dessa vez ela está plantada em forma de miniatura. E como que a gente vai cuidar dessa micro planta maravilhosa, eu diria assim? Aqui eu uso água da chuva. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, Ângela, eu molho a planta cada poucos dias e eu não sei o que está acontecendo. Então, uma das coisas que eu observei é que as pessoas, elas estavam molhando pouca quantidade e mais vezes. Aí molham assim bem pouquinho. Hoje molhei suficiente. Dessa forma não é a forma correta. Então, como que eu molho daqui em casa? Gente, lembrando, né, que isso são experiências minhas. Tudo que eu compartilho com vocês aqui são coisas que eu observei através do meu cuidado. Então, eu vou pegar a água da chuva e vou molhar aqui. Eu molho todo o vaso, todo o substrato, giro assim, molho. Ó. Molha bem o substrato. Porque uma das causas que a planta fica doente, né, é por causa da falta de água. Então, você vai molhar bem uma vez e vai diminuir a quantidade de vezes que você vai molhar. Então, isso, ó, já saiu aqui embaixo. Molha bem a planta, bem o substrato para a água sair bem embaixo. Então, você não vai colocar ela agora já direto no pratinho. Sabe aquele pratinho que tem aqui embaixo? Isso você não vai estar fazendo, você deixa escorrer bem a água do substrato. Se você, de preferência, molhar na parte da manhã, deixa ela paradinha lá na lavanderia, ou se você molhar ela na pia da cozinha, mas também não vai deixar então o pratinho embaixo. Porque imagina, né, se você tá sempre com os pés molhados, e se você tá com as plantas, fica com todo aquele tempo com as raízes molhadas, absorvendo aquela água que fica parada. Vamos fazer aqui, olha só. Vocês imagina quanto tempo que vai levar para ela absorver. Mostra aqui, Ana. Toda essa água que eu molhei. E isso fica compactado naquele pratinho bem embaixo aqui. Quanto tempo ela vai levar para absorver todo esse substrato? Durante todo esse tempo a planta vai ficar com as raízes molhadas. E isso ela não gosta, gente. Excesso de água também a planta não gosta. Então, molhe bem a planta, mas não molhe tantas vezes assim. E não coloque o pratinho logo embaixo para que ela não fique feia. O legal dessa planta, gente, eu coloco aqui em casa, eu levo a minha planta às vezes para tomar um banho de chuva. Sim, gente, planta com banho de chuva. Ah, mas Ângela, eu moro em apartamento, como que eu vou fazer isso? Leva ela então lá no chuveiro, dá uma chuveirada nela para tirar a poeira. Que ela também gosta bastante. Outra coisa que eu faço, gente, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo as folhas dela? Ela fica meio empoeirada, olha só. Vou mostrar aqui em cima, ó. Vocês estão vendo que tem poeira. Então, pega um paninho úmido, só com água, gente. Aqui eu usei água da chuva também. Uma flanelinha.
e molhem. Olha só, vocês vão estar tirando. Nesse tempo a gente vai estar fazendo uma terapia, vai estar cuidando da folha, vai estar tirando a poeira, vai estar limpando. E a gente vai estar pensando somente coisas boas para essa planta. Passa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Cuidado para não quebrar, não amassar a folha. Olha só, já dá para ver nitidamente a diferença de uma das folhas. Ela é uma planta, gente, que ela vem da estufa. Então, cuidado também para não proteger, para proteger ela, na verdade, do vento frio, do frio intenso, como também do calor intenso. Então, são duas coisas que você precisa cuidar: o excesso de calor e o frio intenso. Então, se agora no frio ela está parada bem próxima da janela, ela pode acabar sentindo por causa daquele frio que acaba entrando para dentro da nossa casa. Se você mora num local mais úmido, que nem aqui em casa, então você também vai diminuir a quantidade de água que você vai estar dando para ela agora, principalmente no inverno. Feito isso, gente, Ana, você mostrou bem direitinho as folhas com o paninho passado somente com água, gente. Eu passo somente a água. Olha só a diferença. A folha fica com um aspecto mais brilhoso, mais saudável se você faz isso. Ângela, quantas vezes por semana eu preciso passar esse paninho? Gente, não se ficam neuróticos com relação a isso, né? Bem tranquilo. Faz uma vez por semana. Tira um dia da semana onde você vai estar fazendo isso. Vai estar passando um paninho. Se não deu naquela semana, passa no outro final de semana. Então é bem tranquilo com relação a isso. Ó, vou passar aqui o paninho nela para ela ficar bem viçosa aqui. Procurem fazer isso, que a planta vai agradecer. Se puder levar a planta para tomar um banho de chuva, é muito bom e é muito saudável. Ângela, aonde que eu deixo essa planta agora, depois que eu comprei ela, depois que eu fiz o replante dela? Eu gosto de deixar ela adaptando assim. Então eu deixo ela mais ou menos próxima da janela, mas não no sol quente. Então o ideal é sempre que ela fique no solzinho da manhã. Então se você mora num apartamento, deixa ela próxima assim à janela, não pegando o sol direto, porque às vezes até depende de onde que você mora, o sol da manhã também é bem forte. Então procura colocar próximo da janela, mas não no sol bem direto, né, gente? Sempre através de uma janela. A minha filha tem uma lá no apartamento dela, gente, e ela já ganhou 2 folhas novas desde que ela levou para lá. E ela tem ela num ambiente bem perto da janela, mas não... Terminou a janela, né, Ana? Terminou a janela e aí ela tá parada, gente. Assim que ela tem ela, e olha, ela tá se desenvolvendo super bem, já ganhou 2 folhinhas novas. E quando ela foi 4 folhas. 4 folhas novas, viu, gente? Olha só, 4 folhas novas. E eu fiz o replante nela, ela levou pro apartamento dela. Mesmo substrato. O mesmo substrato, tudo direitinho. Porém, não deixou ela bem próxima da janela, né, Ana? Você deixou? É, só ela não pega sol direto. Isso. Então, são coisas assim, pequenas coisas que vocês vão observando, gente. Ah, Ângela, mas eu não tenho esse local para deixar. Então, você vai observar na sua casa qual o ambiente que oferece mais ou menos essas condições que eu tô falando para vocês, que você vai deixar a sua planta. Então, a gente já falou sobre plantio, a gente já falou sobre cuidado, a gente já falou sobre rega, a gente já falou sobre o local adequado e vamos ver sobre adubação, né? Aqui em casa eu uso somente esterco de vaca líquido. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link, né, com o vídeo que é aqui do canal também, onde você vai encontrar a forma correta de adubar a sua planta com esterco de vaca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com os guri, com as gurias, comentem, gente. Comentem sobre o que vocês acharam sobre essa planta, se vocês têm alguma dificuldade ou qual a observação que vocês também fizeram na casa de vocês com essa planta. Porque assim, gente, a gente gosta de receber os comentários de vocês e saber a opinião de vocês. Então, se você quiser conhecer o nosso catálogo, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até o próximo vídeo!